irmãos, nós estamos continuando a série Esperança, a penúltima mensagem dessa série, onde nós aprendemos muito, através da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus espera para os seus filhos, que é uma vida firme nas esperanças, nas promessas do Senhor, uma esperança que não morre, uma esperança que não falha, uma esperança que permanece, apesar das circunstâncias, do tempo, do vento, de tudo que está ao nosso redor. Ele nos mantém firme, Ele nos mantém constantes. Infelizmente, muitas pessoas não vivem com essa esperança proposta pelo Senhor. Não vivem com essa expectativa sobre o futuro, sobre saber que tem um Deus que cuida delas, que há algo garantido e reservado para elas. E geralmente as pessoas que vivem sem essa esperança no Senhor, elas têm dois tipos de atitude. Uma, ou são pessoas inseguras, instáveis e sentem medo quanto ao futuro. Afinal, elas não têm aonde se segurar, não têm onde se firmar, ou a sua fé está vacilante, ou vivem como se a vida deles fosse limitada somente aqui na terra. Então, eles tentam desfrutar tudo que eles podem aqui na terra, tudo que eles puderem investir, se dedicar, se gastar nessa terra para poder usufruir desse tempo aqui, é viver como se só existisse o aqui e não a eternidade. Mas nós sabemos que a esperança é um benefício que está incluso no pacote de Deus para todo aquele que se torna filho de Deus. É uma virtude que nós podemos adquirir e caminhar com ela diariamente. E é necessária para quem quer ter uma vida abundante em Deus, uma vida de paz, uma vida de expectativa quanto ao amanhã. Lá em Hebreus 10, 23, o nosso texto hoje de introdução, o autor orienta dessa forma: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Observa que ele começa falando guardar firmemente. Se nós precisamos guardar firmemente essa esperança, é porque nós podemos perder ela. Há algumas semanas atrás, o presbítero Anderson pregou sobre nós termos atitudes para manter essa esperança no nosso coração firme. E hoje eu quero falar sobre os ladrões da esperança, para nós vigiarmos as coisas, os ladrões que tentam roubar isso de nós. Em uma ocasião que Jesus falava com seus discípulos, ele contava uma parábola sobre a volta dele. E ele compara então a sua volta com uma história. Ele fala lá em Lucas que se o dono de uma casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria esse ladrão arrombar a sua casa. E essa ilustração pode ser aplicada também hoje para o nosso tema. Porque afinal ninguém de nós sabemos quando o ladrão da esperança vai bater na nossa casa. Então, como Jesus orientou naquele tempo para aquelas pessoas, por esse motivo você deve vigiar constantemente. Porque você nunca sabe o que vai acontecer na sua vida, os propósitos que vão acontecer para ser roubado de você a coisa mais valiosa que você tem, que é a esperança sobre amanhã, sobre a eternidade. Se nossa vida se resumisse só ao tempo que nós vivemos nessa terra, nós seríamos muito infelizes, não teríamos propósito de estar aqui. Seríamos só pessoas que passariam nessa terra, a gente comeria, beberia, teria família, trabalharia, conquistaria alguma coisa e depois virava tudo pó. Mas nós sabemos que não é assim. A palavra de Deus fala que a vida nessa terra é como um sopro. E a partir do momento que nós partimos dessa terra, se inicia a nossa eternidade. Nunca mais teremos fim. Dentro de nós habita um espírito que tem esse desejo pela eternidade. Por isso que muitas vezes nós buscamos entender as coisas sobre Deus. As pessoas buscam através de uma religião, através de buscas de estudos, compreender o que acontece depois da morte. E há dúvidas em nosso coração, há desejo de saber sobre isso, porque Deus depositou em nós uma semente da eternidade. Nós temos expectativas quanto ao que vai acontecer depois da nossa morte, mas em Cristo nós sabemos que há garantias de eternidade. Ele faz promessas em sua palavra. E como isso é tão importante e tão valioso para nós, o diabo sabe que isso pode nos fazer perseverar até o fim e enfrentar qualquer luta nessa terra. E por isso ele tenta roubar isso de nós. E hoje nós vamos falar sobre 3 ladrões da esperança. O primeiro que você pode preencher na sua guia é a culpa. Muitos cristãos vivem atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos. São pessoas que ouvem constantemente em sua mente pensamentos de depreciação a respeito de si mesmos. Pessoas que têm pensamentos negativos, de frustração, de falta de sucesso, elas caminham sempre em negatividade. E muitas vezes se sentem acusadas e massacradas por erros que já cometeram, por coisas que as pessoas falaram. Elas carregam uma culpa dentro delas, um peso difícil de carregar que muitas vezes impede essa pessoa de avançar. E é importante que nós entendamos que tudo aquilo que ocupa a nossa mente, com o tempo vai ocupar também o nosso coração.
os nossos sentimentos, as nossas emoções e, por fim, vai ocupar as nossas atitudes, a nossa forma de reagir diante da vida, de nos comportarmos. Todos nós aqui poderíamos fazer uma lista gigantesca dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos fracassos e das nossas limitações. Todos nós temos um passado e, quem sabe, nós poderíamos ouvir aqui muitas histórias ou não gostaríamos de ouvir, né? Muitas coisas que nos envergonham, coisas que fizemos antigamente, coisas que hoje já não nos trazem alegria nem de falar, coisas que muitas vezes nos traziam culpa. Mas a boa notícia é que a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós não temos mais por que carregar culpa pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, por aquilo que deu errado em nossa vida. Porque a partir de Cristo, nós temos um benefício que Ele leva toda a culpa para Ele. Essa é a bênção que nós temos, principal da salvação. Deus pegou toda a condenação, toda a culpa, todo o peso dos nossos pecados e depositou sobre Jesus. E essa é a salvação que Jesus propõe para nós. Então hoje nós não precisamos mais caminhar escravizados pela culpa. Nós temos o benefício de viver uma vida correta e de sucesso com a ajuda do Espírito Santo. Com uma ajuda sobrenatural de Deus que habita em nós, que nos ajuda a fazer o que é certo. Mas na nossa caminhada nós precisamos entender que existe um acusador. A Bíblia fala que o diabo ele tem o papel de acusar. É uma das funções dele, uma das funções mais maravilhosas dele. Ele é acusador. Lá em Apocalipse 12:10 diz: o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Se tem um ser que não descansa de criticar, de culpar, de acusar a nossa vida, os nossos erros, os nossos fracassos, é o diabo. Ele faz questão de lembrar constantemente isso. E ele sabe que a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, ele não pode mais nos condenar, porque a culpa, a nossa dívida foi paga. Mas muitas vezes por nós não temos essa compreensão que, claro, em nosso coração, que o passado ficou para trás, que o sangue de Jesus lavou, que o pecado que eu porventura venha cometer até na caminhada cristã, existe perdão diante de Deus, existe recomeço. Se eu não tenho essa consciência que tem esse sangue de Jesus que me lava, aí fica vulnerável aos pensamentos do diabo que vem para nos acusar. E vem nos paralisar. O diabo ele tem prazer de nos lembrar e nos sugerir pensamentos para nos impedir de avançar e de desfrutar uma vida plena, com consciência limpa e paz. Então ele mina a nossa mente, porque ele sabe que se ele conseguir ganhar a sua mente, os seus pensamentos, ele conseguiu declarar o teu fracasso. Você vai paralisar, você não vai se sentir mais animado para continuar, você vai achar que você não muda mesmo. Ou que você é seu passado mesmo. Ou que alguma hora, em determinado momento da caminhada, você vai repetir a mesma coisa, então é assim mesmo. E sem você perceber, você começa a ouvir o diabo e a culpa que ele traz sobre você. O pastor André Valadão usa uma frase que resume qual atitude que nós devemos ter diante desse nosso acusador. Se o diabo tentar te lembrar do seu passado, lembre a ele do futuro dele, que é o inferno. Hoje a palavra que eu quero trazer para você, ela vem muito no sentido de você se posicionar na sua vida diante de Deus e diante do mundo espiritual. Porque muitos cristãos se encontram intimidados, paralisados na sua vida, na sua caminhada de transformação, porque andam ouvindo o que o diabo está falando. A culpa, o passado está assombrando a pessoa e ela não avança. Então nós temos que nos posicionar em guerra, literalmente em guerra. E lembrar o diabo que ele está nos acusando, mas nós não temos mais culpa. Agora ele tem um futuro, o nosso passado ficou para trás, mas o futuro dele já está reservado e declarado, como a palavra de Deus diz, que é o lago de fogo. Então Jesus pagou a nossa dívida e uma das maiores bênçãos que recebemos é não sermos mais escravos dessa culpa e assim não estarmos mais na mão do diabo. Ele não é mais refém de Satanás. Aí você pode pensar assim: mas como é que eu consigo identificar na minha vida quando é Deus falando algo que eu devo mudar, que eu devo crescer, que eu devo pedir perdão? E como eu vou identificar quando é o diabo querendo me acusar de algo ou querendo me botar para baixo, me desanimar? Nós vamos aprender através da palavra de Deus que o Espírito Santo, ele tem o papel de nos convencer. E o diabo é de nos acusar. O Espírito Santo, quando fala conosco, ele sempre vai te impelir a consertar as coisas, a pedir perdão, a resolver para você avançar. Ele vai falar com você através dos princípios da palavra de Deus, não mexendo na sua identidade, dizendo que você não é capaz, que você não vale nada e que você é um fracasso. O Espírito Santo não faz isso conosco. O Espírito Santo sempre vai nos lembrar: você é filho, então você tem potencial e poder em você para você ser melhor. O diabo, pelo contrário, ele nunca quer que você conserte nada.
Ele quer que você continue preso a essa culpa. Então, o que ele faz? Ele acusa. Ele vem com sentimentos de fazer você se sentir diminuído. E muitas vezes intimidado por ele. Então, existe uma diferença grandiosa. É claro que o Espírito Santo vai nos falar de pecados, de coisas que nós temos que melhorar, mas nós sempre vamos nos sentir impulsionados a crescer por amor a Deus. Então, nós temos que ser sensíveis. Agora, uma coisa que a gente tem que observar. Se o Espírito Santo está chamando no seu coração, você sente Deus falando, ó, muda isso, está na hora de vencer isso, vamos deixar isso para conserta tal coisa. E você não faz, daí você abre o que a gente diz a brecha. Onde daí sim, o diabo que não perde uma oportunidade pode te acusar, porque tem algo pendente. Tudo que está pendente, o diabo pode ir lá cobrar. Ele é um cobrador de dívidas. Mas tudo aquilo que nós confessamos e deixamos para trás, arrumamos, nos arrependemos, isso o diabo não pode mais nem nos lembrar. Ele não pode mais nos condenar por isso. Então você pode se posicionar. Para vencer o diabo e suas estratégias, você precisa primeiro receber a graça de Deus. Uma das estratégias de Satanás é fazer nós tirarmos nossos olhos de Jesus e olharmos para nós mesmos. E toda vez que nós enxergamos nós mesmos, nós vamos enxergar nossos erros, nossas fraquezas, nossas limitações, e isso nos intimida. Porque muitas vezes a gente se vê limitado para reagir diante de alguma situação, ou quem sabe algum desafio que você sente em seu coração que Deus está chamando você para fazer. Nós vemos isso muito nitidamente quando a gente convida uma pessoa, vamos servir a Deus, sei lá, vamos trazer um devocional, uma palavra, faça uma oração aqui no pequeno grupo, ou vamos acompanhar tal pessoa em discipulado, e a pessoa fala, eu não sou capaz. Para quem que ela olhou? Para ela mesma. Para as suas limitações, mas a partir do momento que eu começo a viver com Deus, quando nós caminhamos com Deus, a vida não é mais a respeito de nós mesmos, é a respeito de Jesus. Então o que eu faço? Eu olho para quem está dentro de mim, que é Cristo, e Ele pode. Jesus pode trazer um devocional nos céus abertos? Jesus pode. Jesus pode, com Jesus eu posso fazer uma oração no pequeno grupo? Posso. Entende? Imagine como se fosse Jesus. A pergunta é, imagine Jesus fazendo isso através de você. Jesus tem esse poder? Tem esse potencial, essa capacidade, essa habilidade? Tem. Então você tem. Você consegue entender? O fato de Jesus estar morando em você te possibilita fazer qualquer coisa que Ele chamar você para fazer. Você já está dotado de todo o poder necessário, de todas as habilidades e todo o potencial garantido através de Jesus. Então, uma das coisas que o diabo tenta fazer para minar a nossa mente é fazer a gente olhar para nós e não para Cristo. Então, nós precisamos sempre olhar para o Senhor, e isso que é graça. É esse dom imerecido que nós temos de viver aquilo que a gente não merecia e de fazer coisas que nós não poderíamos fazer. É quando nós começamos a andar por Cristo e não por nós mesmos. Então nós sempre precisamos lembrar que não é sobre nós, é sobre Jesus. E em Jesus eu posso todas as coisas. Você não ganha do diabo por seus méritos, você vence o diabo pelos méritos de Cristo. Você não vai chegar assim e vai falar com o diabo, diabo, você não pode me acusar porque eu sou bom mesmo. Você não viu? Eu fiz aquilo errado, mas hoje olha só que eu fiz uma boa ação. Não, nunca vai ser por nossos méritos. Sempre vai ser pelos méritos de Cristo. Isso é usufruir da graça. Então, quando o diabo vier tentar te provocar, diga para ele que a briga não é com você. É com Jesus. Só você está falando com a pessoa errada. Quem comprou a minha briga a partir do momento que eu recebi Jesus é Cristo. É Ele que me defende. Olha o que está escrito lá em 1 João 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Em outra tradução diz, Ele é nosso intercessor. Em outra tradução diz, Ele é nosso advogado diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Então, a partir do momento que eu tenho Cristo, eu tenho um defensor. Ele se coloca, se eu convido e permito Jesus se colocar entre mim e as minhas lutas, Ele toma a frente e me defende. Então vá no mérito de Cristo. Segunda estratégia, conhecer as promessas de Deus para você. Diante de pensamentos negativos e culposos, você não deve ceder, analisar, dialogar com aqueles pensamentos. Isso levará você a se intimidar. Você precisa se agarrar nas promessas e nas afirmações de Jesus e neutralizar então os ataques do diabo em sua mente. Então, muitas vezes quando nós ouvimos coisas ao nosso respeito, infelizmente nós começamos a ponderar sobre aquilo, a analisar, faz sentido. É assim mesmo, realmente. E você dá vazão àquilo lá. Mas nós devemos nos defender disso com as promessas de Deus. Só que não tem como eu me defender dos pensamentos que o inimigo sugere na minha mente se eu não conheço as promessas de Deus.
Por isso que é tão importante nós nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus, conhecer o que Deus tem garantido para mim. Por exemplo, nós acabamos de ler aqui que Jesus é meu advogado, me defende, é meu intercessor. Então, se o diabo vem me chamar para me intimidar, eu clamo pela promessa de Jesus que eu tenho um intercessor. Eu declaro isso na minha vida. E assim, em outras coisas que nós vivemos, nós declaramos as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E a terceira estratégia que nós precisamos ter para vencer essa culpa é saber quem você é em Deus. Cada vez que um pensamento negativo, condenatório vier à sua mente, lembre-se que Deus o ama. Deus se importa com você, você foi justificado por Jesus, a sua culpa foi lavada, seu nome está limpo. Você tem direitos de filho.